Você sabia que a bipolaridade e o transtorno de déficit de atenção, que é o TDAH, podem ter diagnósticos diferenciais, ou seja, você pode ter outra coisa como uma infecção, uma neuroinflamação e não exatamente um distúrbio psíquico? Não perca essa aula, vem aqui comigo que hoje nós vamos falar de bipolaridade, TDAH, como você nunca viu. Por quê? Todo mundo acha que essas duas doenças são doenças exclusivamente mentais ou psíquicas, ou que não tem uma origem no corpo ou na estrutura da matéria. Só que isso não é verdade. Existem situações corporais, inflamação cerebral, por exemplo, que pode mimetizar sintomas que podem ser diagnosticados como bipolaridade, TDAH, e aí a pessoa fica às vezes tomando remédio para isso sem ir lá na causa principal. Então vamos lá. Primeiro nós vamos dizer o que é cada uma dessas doenças, tá? É muito difícil fazer o diagnóstico diferencial do TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, da bipolaridade, porque muitos dos sintomas são similares, tá? Então nós vamos tentar fazer uma diferenciação aqui para você entender, porque ambos são distraídos, são impulsivos, podem falar demais, ambos, né? Ter uma atividade motora inconsciente, por exemplo, ficar batendo a mão, ficar batendo a perna, ficar batendo o lápis. A pessoa pode ter uma perda de inibição social, ou seja, falar coisas em público totalmente inadequadas, né? Pode ter uma inquietude excessiva. Isso são sintomas comuns às duas situações. Então, muitas vezes, o profissional de saúde fica meio sem saber qual é uma, qual é outra, tá? Mas o TDAH, geralmente ele acontece mais cedo na vida das pessoas. Então, de 6 a 10% da população infanto-juvenil tem transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes é só transtorno déficit de atenção, ou seja, não tem hiperatividade, às vezes tem hiperatividade, tá? É muito mais comum abaixo dos 7 anos. Então a gente vê muito mais esse transtorno em criança. É mais difícil você ver uma criança com bipolaridade. E esse transtorno, então, é considerado um transtorno do desenvolvimento, ou seja, costuma iniciar abaixo de 12, especificamente, ou mais comumente abaixo de 7, inclusive, tá? E 50% dos casos são abaixo dos 7 anos, então, só de ter começado cedo, você já desconfia que é um transtorno de atenção e não uma bipolaridade, ok? A bipolaridade, ao contrário, ela acontece mais tarde, ela acomete de 1 a 2% da população infantil, só o resto é tudo adulto, de jovens para adulto, tá? Acontece tanto em meninas quanto em meninos, né? O déficit de atenção é mais comum em meninos. E a bipolaridade, ela não tem essa predileção de sexo, ou seja, ela ocorre tanto em meninos quanto em meninas, tanto em homens quanto em mulheres. E geralmente começa ou na fase da adolescência ou no adulto jovem. Ou também pode ser no adulto mais velho, mas é mais comum na fase mais jovem, tá? Quais as diferenças, então? Vamos fazer um paralelo do déficit de atenção, do TDAH, vou colocar só TDA, tá? Transtorno de déficit de atenção, porque tem gente que tem o H, que é o hiperativo, tem outros que não. Então, TDA e bipolaridade. O maior sintoma do TDA é a desatenção. Ele não presta atenção, ele tá lá na escola, ele viaja, ele é distraído, ele é absorto, a mãe vive sendo chamada lá porque a criança não presta atenção na escola. A maior característica da bipolaridade é a oscilação do humor, por isso que ele é bipolar, uma hora ele está num polo, outra hora no outro, uma hora está na ansiedade, outra hora está na depressão. Outra característica do TDA é essa absorção e pode ter a hiperatividade. A criança corre para lá, corre para cá, não presta atenção porque está sempre agitada. O bipolaridade, ele não está sempre na agitação. Às vezes ele está na fase de euforia, então ele está agitado, e às vezes ele está na fase depressiva, então ele fica em casa, não quer fazer nada, não quer ver ninguém. Então essa oscilação é o mais característico. E o bipolar, ele tem um pensamento mais flutuante. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora quer a outra, ele não foca em nada, não sabe se quer uma coisa ou se quer outra. TDA tem impulsividade, faz as coisas por impulso, né? Nem pensa, já estou fazendo. O bipolar, ele tem aquele sintoma recorrente, ele cisma com a coisa, ele cisma com o negócio, ele está sempre pensando naquilo, ele está sempre voltando naquele assunto,
Ele está sempre como se fosse uma obsessão com aquele sintoma, com aquele pensamento, tá? No TDA, transtorno de déficit de atenção, os sintomas são regulares. A criança está sempre daquele jeito, ele não muda muito, ele é um jeitão. Tanto que tem gente que fala, isso é uma coisa da personalidade da pessoa. E o bipolar não, ele não está sempre do mesmo jeito. A coisa mais característica do bipolar é que ele oscila. Uma hora tá ótimo, tá lindo, tá tranquilo, outra hora tá agitado, outra hora tá depressivo, tá? Fases maníacas, eufóricas e fases depressivas. Então, assim, o TDA tá sempre no cotidiano do portador da doença. E a bipolaridade, ela apresenta-se mais intensamente quando ele tem crises, ou crise de euforia ou crise de depressão, tá? O transtorno de déficit de atenção, ele tem uma certa imaturidade emocional, né? É sempre mais infantil, é difícil de amadurecer, vamos dizer assim. E uma das características do bipolar é que ele é extremamente ciumento, por exemplo, né? Homens e mulheres ciumentos, possessivos, com objetos, com pessoas, com situações. O TDA, ele tem uma certa ingenuidade, ele tem atos ingênuos. E o bipolaridade, ele tem atos de possessão. Não, isso é meu, não quero que ninguém pega isso, né? Isso não é uma fase adulta. Claro que isso, numa criança, pode ser até normal, mas num adolescente, num adulto, já não, né? Você tem que saber partilhar a vida. O TDA, ele tem uma falta de planejamento. Ele não se organiza, ele é desorganizado, porque ele não planeja. O bipolar, ele não é efetivo porque ele tem arroubos, ele tem um descontrole emocional quando principalmente ele está na fase da mania, né? Então compra muito, come muito, ele tem uma obsessão por alguma coisa, joga muito, mexe muito no celular, né? Então essa é a diferença. O pessoal do transtorno de déficit de atenção tendem a ser controlados, porque como eles são inseguros, eles precisam de ordem, alguém manda ele fazer, ele faz, porque ele sozinho não dá conta de se organizar. O bipolar, principalmente na fase da mania, ele quer controlar. Quer ver a roupa que você veste, a comida que você come. Então, esses são os diferenciais para você ir sacando aí, poder ajudar até e dizer isso para o médico que te trata, né? Ou se você tem esse sintoma, se você tem um filho ou um parente com isso, se você descrever ou procurar conhecer bem, quando você chega no profissional de saúde e vai contar, fica mais fácil dele fazer o diagnóstico, tá? Geralmente, o transtorno de déficit de atenção, ele leva a uma baixa rentabilidade escolar, não rende, a criança não passa de ano, não aprende, porque ele não presta atenção. Ou porque ele está absorto, viajando no mundo da lua, ou porque ele está agitado, correndo de lá para cá e não para prestar atenção no que a professora está falando. Então, por exemplo, tem dificuldade de escrita, tem dificuldade de leitura, ele não passa nos testes psicológicos, ele tem um déficit de memória, né? Porque ele não presta atenção. O bipolar não tem isso. O bipolar vai bem na escola, ele não tem problema de memória, isso via de regra, tá, gente? Eu tô dando uma estereotipada, assim, para ficar mais claro. O que o bipolar tem? Uma irritabilidade fora do comum. Então, assim, por nada ele explode. Por motivos pífios e poucos, pequenos, ele faz uma tempestade. Então, não é geralmente o bipolar uma pessoa que vai mal na escola. Ele tem aquele comportamento irracível, ele pode ser uma pessoa não grata na escola, né? Não bem-vinda, porque ele bate nos coleguinhas, ele grita com a professora, ele atira objetos, porque ele tem esse rompante de irritabilidade, ok? Existem pessoas que têm os dois? Existem. Os estudos mostram que de 5 a 15% dos pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade podem apresentar bipolaridade também. E vice-versa, os da bipolaridade também podem apresentar. Mas é uma parcela, então, razoavelmente pequena. Aí você tem um descontrole emocional maior ainda, tá? Mas os estudos mostram que pode haver, né? Então você pergunta, por que isso acontece? Ah, é só genético? É só uma questão psíquica? É só uma questão, né, emocional? Não. Pode ter uma base corporal, e é isso que é interessante. Eu falo sempre nas minhas aulas, todo diagnóstico psíquico ele tem que ser um diagnóstico de exclusão. Você tem que ir no médico, no profissional de saúde, e ele tem que excluir todas as possibilidades outras para dizer para você, o seu problema é puramente emocional. Então, por exemplo, neuroinflamação.
neuroinflamação pode causar sintomas emocionais que lembrem a bipolaridade, que lembrem a TDAH. Que pode causar uma neuroinflamação? Infecção. Então, infecções por bactérias, infecções por vírus e infecções por parasitas. Existe um parasita chamado Toxoplasma gondii, que é uma forma, e ele vive muito no gato. Então, para quem tem gato, presta atenção. Crianças que beijam gato, que dormem com gato, ou que brincam naquelas areias onde o gato foi lá, evacuou, urinou, né? Os oócitos, que são os ovinhos que são liberados dos felinos, a gente acaba ingerindo aquilo, põe a mão na boca, de alguma maneira aquilo vai para dentro do seu corpo. E ele tem uma predileção pelo sistema nervoso central. Ele vai lá, inflama o seu sistema imunológico, o seu sistema nervoso central. Essa inflamação gera uma reação imunológica que piora a inflamação. E essa resposta pode ser a curto prazo ou a longo prazo. Ou seja, você teve 7 gatos quando você era criança, e isso pode acontecer, sintoma pode aparecer mais tarde, quando você é adolescente ou adulto jovem. E o sintoma pode ser duradouro, então desconfie, pense. Eu sempre pergunto para meus pacientes, você tem gato? O pessoal fala, doutora Marta, tem alguma coisa contra gato? Eu não tenho nada contra gato. Inclusive, quem tem gato tem que vermifugar os gatos, tá, gente? Acho um fofo, eu não tenho gato, mas enfim, eu acho que quem tem gato precisa cuidar do gato e precisa pensar nessa hipótese. Eu estou aqui nessa aula para te ajudar a pensar nessa hipótese e te ajudar a avisar o seu profissional de saúde para pensar nessa hipótese também, tá? Bom, então, outra coisa que pode dar problemas de neuroinflamação são redução do fluxo sanguíneo cerebral. Ou porque é algum problema de vaso sanguíneo mesmo, ou porque a pessoa fuma, a pessoa respira mal, tem aquela respiração ansiosa, né? Então, tudo isso diminui a oxigenação cerebral. Ou porque tem algum problema de sangue mesmo, né, de glóbulo vermelho. Lembrando que quem leva o oxigênio é o glóbulo vermelho. Então, se a pessoa tem pouco glóbulo vermelho, por exemplo, tem uma anemia, ou tem um excesso de glóbulo vermelho, que é a policitemia, isso também pode dar uma neuroinflamação e por uma diminuição de oxigenação cerebral. Tóxico pode dar neuroinflamação, tanto que é muito comum, principalmente adolescentes, eu já vi isso muito, está descrito na literatura, que o uso de drogas como um gatilho para esquizofrenia, para bipolaridade, né? Então as pessoas que usam drogas ilícitas, né, para poder, e acaba isso sendo um gatilho, muda como é que fala, a economia hormonal e de neurotransmissores do cérebro, e aí isso pode servir como um gatilho para iniciar a doença. Micróbios, já falamos, principalmente de toxoplasma, mas vírus também, todo mundo já, agora principalmente, mais que nunca, pessoas que tiveram infecções virais, né, que vocês sabem muito bem qual, depois fica desmemoriada por um tempo. Peguei uma infecção viral e aí fiquei sem memória. Isso é comum acontecer, por quê? Porque os vírus também têm um tropismo pelo cérebro. E trauma, gente que bateu com a cabeça. Eu sempre pergunto aos meus pacientes, né? Bateu com a cabeça? Já caiu? Já teve algum trauma? Caiu de moto? Caiu quando você era criança e bateu com a cabeça? Porque esse trauma pode lesar o cérebro e essa lesão pode desencadear alguns sintomas parecidos com a TDAH e a bipolaridade, tá? E queimaduras e outros, por exemplo, por cáustico, por temperatura, que isso é mais difícil de atingir o cérebro, mas por radiação. Radiações eletromagnéticas também danificam o cérebro. Então, cuidado com o tempo que você fica no celular, cuidado com o tempo que você fica no computador, cuidado se você mora num lugar onde tem muita antena de tudo ali, né? Procura medir as ondas eletromagnéticas do seu quarto, sua casa ou do seu trabalho, para poder ter uma menor exposição a isso, tá? Mais um motivo para você ter uma neuroinflamação, corpos estranhos. Existe uma doença que é neurocisticercose, que é a presença de um cisticerco, que é um ovo de parasita dentro do seu cérebro. Lá, tá vendo essa figura da ressonância magnética com um buraco no cérebro? Isso é um parasita. Parasita, gente, adora cérebro. Então, se o seu médico não dá remédio para verme para você pede para ele, tá? Porque é importante vermifugar cada 6 meses, uma vez por ano, pelo menos, ok? Alguns agentes químicos também funcionam como corpo estranho. Você come muito corante, estabilizante, todos os antes, né? Enfim, esses venenos que tem aí nas comidas que não são naturais podem agir como um corpo estranho no seu cérebro,
fazendo com que haja uma reação imunológica e isso gera uma inflamação. E uma coisa muito importante, que pouca gente para pensar que dá neuroinflamação, é comida. Quando você come uma comida que você não pode, uma comida a qual você tem intolerância, nós vamos fazer uma aula sobre intolerância num desses Ter Saúde, hein? Fica de olho. Se inscreve no canal, aperta o sininho para tocar o sininho quando vier, porque essa aula de intolerância alimentar vai ser imperdível. Mas então, voltando. Você come uma comida que você não pode. Seu corpo identifica aquilo erroneamente como uma substância estranha no seu corpo. Aquilo é uma substância inofensiva, mas para você não. Seu corpo acha que aquilo lá é um problema, ele ataca, libera substâncias químicas inflamatórias que pode causar uma reação alérgica no cérebro. Para tudo, anota. O sintoma que você acha que pode ser puramente psíquico, pode ser uma reação alérgica do seu cérebro a um alimento que você está comendo. Por essa você não esperava, né? Tudo bem que você está aqui no Ter Saúde escutando isso. Então tem que ajudar o médico a pensar nessa possibilidade. Ou então você vai no médico que ele já sabe, ele pensa nisso pra você, tá? Então a autoimunidade, que na verdade quando você come uma comida, né, você acaba quase que gerando uma autoimunidade, mas vamos desvincular isso. Então colocar isso como um outro motivo de ter uma neuroinflamação é a autoimunidade. É o seu próprio corpo atacando o seu cérebro. E um dos motivos muito importantes para isso é comida errada. É a comida que você não deveria comer porque você tem a ela uma intolerância, que não é alergia. Intolerância é outra coisa, tá? Não é simples não. O corpo humano é muito complexo, né? Por isso que é lindo estudar sobre ele. Bom, outras causas de neuroinflamação é estresse crônico, né? Claro, porque tem hipóxia, oxigena pouco o cérebro. O estresse é um liberador de muito cortisol. Cortisol é um hormônio maravilhoso, só que ele tem que estar numa faixa ideal. Se ele está abaixo, ele dá problema. Se ele está acima, ele dá problema. E um dos problemas que ele dá, quando ele está muito acima por tempo muito longo, é fritar o seu cérebro. Ele, realmente faz uma neurodegeneração. Privação de sono, quando a gente dorme, a gente regenera. Então, se você não dorme mais, pelo menos 6 horas por noite, você vai degenerando o seu cérebro, você pode ter sintomas psíquicos, vamos que se parecem psíquicos, né? Obesidade, porque a obesidade é uma situação pró-inflamatória, tudo que é pró-inflamatório ataca o cérebro. Desbiose, intestino ruim. Intestino ruim, intestino que não tem uma boa flora bacteriana, intestino que não funciona bem, afeta diretamente o cérebro. Tem um livro do Elion Póvoa muito legal que chama Intestino, o Segundo Cérebro. Sugiro fortemente que você leia porque ele é muito bacana. Excesso de álcool. O álcool a gente sabe que mata neurônio, né? Então, a longo prazo pode dar sintomas que pareçam bipolaridade e TDAH. Uso de drogas, já falamos. E má alimentação, que nós já falamos, né? Se você come com muita comida, né, que não é alimento, que é produto alimentício. Alimento é o que vem da natureza, produto alimentício é o que vem da prateleira do supermercado. Você pode realmente estar desnutrindo o seu cérebro e causando um problema. Então, gente, antes de baixar um decreto dizendo que uma criança tem transtorno, déficit de atenção e hiperatividade e um adulto tem bipolaridade, cheque tudo isso. Porque se tudo isso estiver ok, então você tem realmente um problema psíquico, que é uma doença que precisa ser tratada. Se não, tem que tratar o corpo, porque sua mente está no corpo. O corpo funciona como um todo. Não tem jeito de tratar o peixe sem tratar o aquário. O cérebro, a mente, a psique, é um peixe dentro de um aquário chamado você. Tem que tratar você como um todo. Senão fica tomando remédio a vida inteira, que prejudica outras coisas. Às vezes controla, mas não resolve. E determina a vida de uma pessoa. Determina a vida de uma criança, determina se ele vai ser um profissional bem-sucedido, se ele vai ser feliz, se ela vai ser, ter uma família, enfim, tudo isso, tá? Para encerrar, nem sempre onde está o sintoma está a doença. Anota aí. Vou repetir. Nem sempre onde está o sintoma está a doença. Às vezes o órgão está apitando, mas a doença está em outro lugar do corpo. Procure alguém, um médico profissional, que te olha como um todo. É isso que eu faço na minha clínica. E é isso que eu vejo que é a única maneira realmente da gente ser resolutivo. Porque não adianta eu olhar só uma parte, porque o todo está influenciando. O jeito que a pessoa dorme, o jeito que a pessoa come, se faz exercício, os hábitos de vida, se está feliz, se teve gato, tudo. Então são situações que a gente precisa analisar, certo?
Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado você pensar sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre seu familiar, sobre seu amigo. Manda esse conteúdo para quem você entende que pode se beneficiar, né? Quando a gente é generoso, o mundo é generoso com a gente também. Se inscreva no canal e eu espero você por aqui, seus comentários, suas sugestões. Você é muito bem-vindo. Ter Saúde é feito para você. Beijo no seu coração.